Seguimos aqui com as nossas informações de hoje. Foram retomadas hoje as aulas lá na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo. No início da semana, um ataque a tiros na instituição tomou conta do noticiário pelo país. Uma aluna morreu e outras duas ficaram feridas. O adolescente que cometeu o ataque também estudava na escola e usou a arma do pai. Quando acontece uma situação como essa, a gente sempre volta aqui, né? Sempre volta à tona a questão da saúde mental das crianças e dos adolescentes. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a psicóloga Grisele Silva, ela que já está aqui no nosso estúdio. Já sentou aqui para conversar comigo? Estou aqui. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui, Will. Infelizmente, o gancho para nossa conversa hoje não é nada bom, né, doutora? Mas é importante a gente tratar desse tema, né? Com certeza. Seria muito bom se nós nunca mais precisássemos falar sobre isso, né? Mas, infelizmente, essa não é a realidade. E, mais uma vez, nós estamos diante desse cenário que nos deixa, né, tristes por perceber o quanto os nossos adolescentes estão precisando de ajuda, né? E o que está acontecendo, doutor? O Estado, as famílias... O cafezinho aqui para a gente continuar conversando. Não estão, será? O Estado, as famílias, a escola não estão conseguindo ali acompanhar e oferecer atendimento para essas crianças, para que elas tenham a saúde mental ali e consigam lidar com as dificuldades. Porque nesse caso específico, para contextualizar para quem nos acompanha, esse aluno parece que sofria bullying, né? Era vítima de agressões e tudo mais. E aí isso causou nele ali uma raiva, uma ira muito grande. Ele cometeu essa atrocidade que a gente acompanhou. O que falta? O que acontece que chega no extremo de acontecer uma tragédia como essa? São multifatores, né? Nós não temos uma única causa diante de uma situação como essa. Muitas coisas acabam contribuindo para questões assim. Como eu sempre digo, quando pedem para que eu analise algum fato, algum caso em específico, eu não tenho muitos dados para essa análise a respeito deste aluno em especial. Então, eu vou falar de modo geral o que está acontecendo no cenário com os nossos adolescentes, com as nossas famílias e com as nossas escolas. Pelo que eu ouvi de reportagens, de informações, a família, inclusive, já havia notificado de que esse bullying estava acontecendo, de que esse aluno estava se sentindo agredido, né? Essa notificação já tinha acontecido e não, infelizmente, nada foi feito em relação a isso. Temos imagens, inclusive, de brigas dentro da sala de aula, né? De situações de agressão por conta do bullying que ele vinha sofrendo, né? Todas as vezes que a gente vê situações como essa de bullying, a gente se depara com situações de agressividade. Então, esse aluno em específico se sentindo agredido, né, por algumas questões ali dentro do ambiente escolar, e isso vai se somando, porque não é uma situação isolada, né? Possivelmente não foi um dia que ele se sentiu agredido. Isso foi se somando, né, muito durante aí um certo tempo e, claro, já juntando com situações dele, né? Porque se uma pessoa está completamente saudável emocionalmente, ela nunca vai praticar um ato desse. Mas algumas questões internas dele, dessa própria pessoa, já juntando com o bullying que ele vinha sofrendo, infelizmente ocasionou situações como essa. Então, o que nós precisamos fazer? O primeiro ponto, quando falamos de escola, nós precisamos combater o bullying. Isso é urgente, né? Bullying, o que é? É uma agressão. Alguém está se sentindo agredido por pessoas que nós chamamos de pares, pessoas, né, ali no mesmo nível hierárquico, estão dentro da escola, alunos que sofrem agressões por outros alunos. Infelizmente, apesar de nós estarmos falando muito mais sobre esse tema hoje, ainda são casos muito preocupantes, não são casos isolados. O bullying, ele acontece todos os dias. Se nós pegarmos a história de vida escolar de muitas pessoas, muitas delas sofreram bullying ao longo da vida. E o que diferencia, né? Eu tenho até ouvido algumas pessoas mais velhas falarem, mas os jovens de hoje são muito mais frágeis do que os mais antigos. O que diferenciava é que antigamente parece que as pessoas elas eram mais preparadas para serem agredidas, mas isso também não é positivo, de modo algum. Você preparar alguém para ser agredido, isso é péssimo,
né? Então, o que nós precisamos trabalhar com esses adolescentes? Primeiro, trabalhar o bullying para que ele não exista, né? Isso é algo de todos os dias, não é isoladamente quando alguma situação acontece. Outro ponto é trabalharmos essa força interna do adolescente, né? Para que ele perceba que ele pode ser mais forte do que estão dizendo sobre ele, que a força da palavra do outro precisa ser muito menor do que a sua força interna. Para isso, nós precisamos ouvir o jovem, conversar com ele, saber o que ele está passando, saber o que está acontecendo na vida dele, para que ele tenha esse apoio. Além disso, né, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, achei interessante, já se pronunciou a respeito disso, falando que vai aumentar muito a quantidade de psicólogos dentro das unidades escolares. Isso é urgente, isso é importantíssimo, porque se nós temos uma pessoa responsável por trabalhar a saúde emocional desses alunos, ela trabalha também a questão da socialização. Então, essas relações, elas vão passar por um profissional. E às vezes é uma pessoa mais preparada também para identificar uma situação de risco, sim, né? Sim, você verificando como está a situação social, né? As relações sociais dentro da escola, identificam-se situações como essa e se trabalha pontualmente cada uma delas, ao mesmo tempo que está se trabalhando de modo geral as relações para que isso seja num nível mais saudável. A gente não está aqui, só para deixar claro para quem está acompanhando a gente, justificando o que aconteceu. Longe disso, assim, absolutamente não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando entender o contexto no qual aconteceu essa tragédia, que é um contexto parecido, né? Se a gente for analisar esses ataques que acontecem em escolas, até porque uma pessoa morreu, né? Uma pessoa foi morta nesse ataque que a gente está falando hoje aqui. E fora os sinais, as sequelas que vão ficar nos outros alunos, né, doutora? Agora, o seguinte, a gente percebe justamente esse despreparo porque esse aluno já tinha feito ameaças. Essas ameaças às vezes não são levadas a sério, às vezes os profissionais ali não têm tanta liberdade com esses alunos, tanto acesso a esses alunos. O que pode acontecer, como que a gente pode transformar isso para ensinar esses profissionais a identificarem melhor uma situação de risco, principalmente quando há uma ameaça, como aconteceu nesse caso? Acho que isso podia ter sido evitado. Com certeza. Essa questão, estarmos atentos a todos os sinais, né? Se eu tenho um desconforto social dentro de uma sala de aula, se já tenho pontualmente algumas situações de briga, se eu percebo, não é possível que nenhum professor nunca percebeu que aquele aluno estava sofrendo bullying, que ele tinha dificuldade de se relacionar ali com alguns colegas, é difícil a gente parar para pensar que ninguém parou para reparar isso. Então, sim, infelizmente, os profissionais não estão preparados para isso, né? Muitas pessoas entendem o ambiente escolar como um ambiente de eu vou, faço o meu trabalho ali tecnicamente e saio de lá. E, na verdade, isso não pode acontecer dessa forma. Nenhum profissional da educação, da saúde, nenhum profissional que trabalha desenvolvimento humano pode ser um mero técnico. Nós precisamos entrar no ambiente de trabalho com um olhar clínico e entender o que está acontecendo ali à volta, o que está acontecendo com cada um daqueles alunos que são peça-chave para que o trabalho dele aconteça. E a qualquer sinal precisa ser sinalizado, precisa ser avisado às autoridades, precisa serem chamadas as famílias, precisa ser tomado providências. É muito melhor nós pecarmos pelo excesso do que pela falta. Em todos os ambientes escolares que eu passei, eu sempre dizia isso. Mas pode ser um exagero. É melhor nós trabalharmos no exagero do que nós corrermos o risco de perdermos vidas dentro da escola. Isso é muito sério, né? Não dá para levar na brincadeira, negligenciar, achar que aquela... Porque a gente não conhece, né? Não sabe o que está passando ali na cabeça daquela pessoa, ainda mais se aquela pessoa não tem um acompanhamento psicológico, que o senhor já falou quanto é importante. Agora, o governo do estado de São Paulo anunciou que vai colocar mais seguranças dentro das escolas, né? Isso foi promessa no último atentado que aconteceu, quando a professora foi morta por um aluno de 13 anos. E aí o governador disse que até o fim dessa semana esses profissionais, esses seguranças sem armas vão estar dentro dessas instituições de ensino. Como é que você avalia essa questão de colocar um segurança ali dentro da instituição de ensino? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Como que isso pode afetar a rotina, a dinâmica e também as crianças e os adolescentes que estão ali em aula?
Eu vejo que em situações pontuais como essa, né? Essas são situações, infelizmente, de apagar incêndio. Infelizmente, no Brasil, nós trabalhamos muito mais com apagando incêndio do que com a prevenção. Hoje, diante da situação acontecida, é necessário realmente que se tenham mais seguranças, mas não basta ser qualquer segurança. Um segurança para trabalhar dentro do ambiente escolar, ele também precisa ser treinado para isso. Ele está trabalhando com pessoas, ele está trabalhando com desenvolvimento humano. Aquelas pessoas que estão ali estão fortemente influenciadas por tudo o que está acontecendo à sua volta. Então, esses seguranças também precisam ser treinados para esse ambiente. Não adianta colocar só mais um técnico ali. Não, porque senão, ao invés de nós ajudarmos, né, ao invés desses alunos se sentirem seguros, eles vão se sentir ameaçados diante dessa figura. E aí, o efeito é contrário do que é o desejado. Então, todas as pessoas que trabalham no ambiente escolar, elas precisam de um treinamento específico para isso. Tomara que isso seja feito, né? Agora, doutora, eu tenho um adolescente em casa, tenho uma criança em casa, como que eu posso perceber sinais de que algo está errado, de que esse adolescente está sendo vítima de bullying? Como que eu posso, como família, me antever para evitar que a situação chegue a um extremo? Essa pergunta é muito importante. Nós, família, precisamos estarmos muito atentos aos sinais. Então, se essa criança, se esse adolescente não está querendo ir para a escola, eu já preciso parar para perceber o que está acontecendo lá, que está fazendo com que esse aluno rejeite esse ambiente escolar. Então, eu preciso verificar, porque muitas vezes as pessoas falam assim, é só preguiça de levantar, é preguiça de ir à escola. Muitas vezes não, às vezes não tem nada a ver com preguiça. O ambiente escolar é para ser bom, é para ser positivo, é o lugar onde ele está socializando com pessoas da idade dele. Então, é para ser gostoso, é para ser agradável, é para o adolescente ter vontade de ir para a escola. Se ele não tem essa vontade, se ele chega reclamando, ou se ele chega muito quieto, se ele está se isolando, se ele está se autoagredindo, porque às vezes o adolescente ele começa a se autoagredir antes de começar a agredir o outro. Então é preciso ver sinais, né? Adolescentes que só querem usar roupa comprida, dá uma olhada de vez em quando se ele não está se machucando, porque tem sido muito comum isso acontecer. Perceba quais as histórias que ele conta da escola. Não é só perguntar como foi seu dia, porque quando você pergunta quando foi seu dia, ele só vai falar, tudo bem, normal, tá tudo certo. Um adolescente, de modo geral, ele é mais monossilábico nesse sentido. Nós precisamos aprofundar. Como foi? Normal como? O que aconteceu? Com quem você conversou? Aconteceu algo diferente? Tem algum colega que você gosta mais? Um que você gosta menos? É difícil, é ruim a gente perceber que tem muitos pais que não sabem quem são os amigos dos filhos. Mesmo que ele não conheça, mas assim, eu preciso pelo menos ter ouvido o nome do que é o melhor amigo ou daquele menino que eu acho que não é tão legal, o que eu acho dele, por que ele não é legal. Então, assim, abrir o canal de comunicação. Para isso, eu sempre falo, nós precisamos de tempo para pararmos e ouvirmos os nossos adolescentes e as nossas crianças. Muito se tem falado de tempo de qualidade. Precisamos sim de qualidade de tempo, mas não temos tempo de qualidade sem quantidade de tempo. Se eu não tenho 1 hora do meu dia para estabelecer um diálogo com o meu filho e entender o que está acontecendo na vida dele, dificilmente eu vou conseguir identificar situações como essa. Uma questão preventiva, né? Exatamente. A gente está ali protegendo mesmo o nosso e protegendo também toda a comunidade escolar, porque todo mundo acaba sendo afetado, inclusive os pais numa situação como essa, né? Todo mundo acaba sofrendo junto. E aí, o que a gente pode esperar também da escola? Como que deve haver essa comunicação entre a família e a escola? Você falou sobre a questão do tempo. Muitos pais não têm esse contato com a instituição de ensino. Acho que isso também é muito prejudicial, né? Muito. Educação, ela é uma via sempre de mão dupla. Nunca a educação ela é de responsabilidade única e exclusivamente da escola, porque a escola não dá conta disso. A escola, ela dá conta do pedagógico, mas a educação, de modo geral, ela vai muito além do pedagógico. Então, é importante e necessário que se tenha
uma relação direta família e escola, a ponto de eu percebi algo no meu filho, eu estou preocupada com algo. Às vezes não é nem no meu filho, eu como mãe já fui na escola várias vezes para falar assim, olha, minha filha chegou em casa e me contou uma história a respeito de uma amiguinha tal e essa história me preocupou, eu gostaria que vocês verificassem. Então, os pais estando atentos a todas essas mensagens que chegam em casa, eles precisam ter esse diálogo aberto com a escola, uma coordenação pedagógica aberta a ouvir os pais, um profissional da psicologia que esteja lá pronto para isso, um serviço de orientação de pais dentro da escola, porque os pais muitas vezes estão perdidos, eles têm pouco conhecimento técnico a respeito disso, a escola pode ajudar. Então, se tem essa relação direta, se eu tenho uma dúvida em relação ao comportamento do meu filho, é na escola que eu posso ter uma informação. Se me chega uma informação importante a respeito do dia a dia daquela sala de aula, é para a escola que eu vou levar. Então, essa relação, ela precisa ser de mãos na mão, sabe? Nós não podemos largar a mão, a escola não pode largar a mão da família, e a família não pode largar a mão da escola, porque todos juntos nós precisamos de uma força-tarefa para que esses filhos estejam bem criados e bem educados. Todo mundo tem que trazer para si a sua responsabilidade e cuidar, né, desses jovens e desses adolescentes, porque quando a gente tem uma notícia como essa, fica todo mundo triste e todo mundo apavorado também, Exatamente. né? Quem tem filho em escola, com certeza hoje está com medo de mandar o filho para a escola, isso não pode ser assim. Doutora, muito obrigado, viu? Nesse sentido aí dos pais que você estava falando, acho que aí é a hora da gente pecar pelo excesso, né? Ser chato, né? Ser aquele pai chato ali que está o tempo todo. Obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço.